Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, sou astróloga e eu vou continuar falando desse início do ano. Eu fiz 2 vídeos a respeito dessa semana, que começa amanhã, semana útil. O primeiro dia útil, amanhã, dia 4 de janeiro. Uma data importante para dar para vocês, que é literalmente daqui a 2 meses, em 4 de março, Marte entra no signo de Gêmeos, mais um planeta no elemento ar. Eu fiz um texto sobre Mercúrio em Aquário e está no astrodestino.com.br ou no meu Facebook, Andréia Modesto. As pessoas fantasiam muito Mercúrio em Aquário, e aí eu acho que tem alguns exemplos, Mercúrio retrógrado, desculpa, tem essa bobageira de que a geladeira vai pifar. É a pior tradução que pode existir, é vibrar num nível muito baixo. Steve Jobs tinha Mercúrio em Aquário retrógrado, e eu acho que ele é um bom exemplo do que se pode fazer quando você tem uma mente à frente do tempo. O planeta retrógrado ele é mais forte do que os outros, porque ele deixa uma marca no mapa que os outros não deixam, né? A pessoa que tem 5, 6 planetas retrógrados, ela tem uma profundidade de pensamento e uma originalidade de pensamento, tanto que a grande maioria das pessoas que eu atendo com 5 retrógrados, com 6 retrógrados, ou elas estão na vida acadêmica, mas fazendo bastante diferença, não repetindo aquilo que os outros teóricos já disseram, mas trazendo ideias novas, ou elas são pensadoras independentes, que escrevem livros, que dão palestras, que fazem trabalhos voluntários dentro da área de educação. Mercúrio é a mente. Se Mercúrio está retrógrado, pelo menos a princípio, ele pede um tempo para se elaborar mais. Em Aquário, ele está pedindo um tempo para elaborar mais um mundo novo. E ele não vai se segurar nos bancos de universidade, como o Steve Jobs não se segurou, porque aquilo tudo para ele é algo ultrapassado, que não traz possibilidade de criação, porque Urano em Aquário, independente de ser retrógrado ou não, cria. E sendo retrógrado, cria com um sentimento de dever em relação a isso, a esse espaço que você vai ocupar no mundo, né? Então, o espaço que ele escolheu, ou o espaço que o chamou, que a vida o colocou, foi esse espaço de um pensador à frente do tempo. Mercúrio entra em Aquário no dia 8 de janeiro, essa semana, 8 horas e 59 minutos, fica no signo de Aquário até 15 de março, e aí entra em Peixes. Em 30 de janeiro, entra em movimento retrógrado e recupera o movimento direto em 20 de fevereiro. O movimento retrógrado de Mercúrio deve ser considerado 4 ou 5 dias antes dele estacionar, que a maioria das pessoas já sente uma diferença, e também 4 ou 5 dias antes dele retomar o movimento direto, porque é quando dá o tranco, entre aspas, que é um tranco de ilusão de ótica, mas que a gente sente. Se Mercúrio está retrógrado em Aquário, procura no teu mapa aonde que você tem Aquário, se é na casa 5, que é a casa dos filhos e da criatividade, se é na casa 8, que é a casa do dinheiro, se é na casa 10, que é a casa da carreira, e ver o que esse Mercúrio, mesmo que você não tenha Mercúrio em Aquário, o que ele pode estar chamando a tua atenção. Se ele está mostrando que você precisa fazer novos amigos que pensem de uma maneira mais parecida com você, se ele pede boas parcerias e novas parcerias profissionais, se ele está pedindo, inclusive, para você estar ligando para os amigos antigos que você esqueceu, o que ele está querendo te dizer, ou se ele está te instigando, e eu acho possível, a valorizar os estudos e retomar os estudos, para preencher a mente com boas ideias e não perder tempo dando espaço para fake news, para ideias sensacionalistas. Eu fico boba de ver algumas pessoas intelectualmente preparadas ficando assustadas, às vezes, com notícias
que na hora que você ouve, você diz, esse cara tá fantasiando para ganhar público, para criar uma polêmica boba, mentirosa, mas ele consegue assustar, ele consegue mexer, ele consegue deixar o outro em dúvida. Vocês sabem do que eu tô falando, né? O time que apregoa o final do mundo. Outra questão é pensar sobre o futuro, pensar sobre o teu futuro individual. Se você tem filhos, pensar sobre o futuro dos filhos. Tudo mudou, a gente vai trabalhar mais tempo, a gente vai produzir mais tempo, e isso é bom, porque a mente fica ativa, o corpo fica ativo, a gente se sente útil, a gente participa. Eu vou ler depois alguns verbos de Aquário. Como é que você tem participado das questões sociais? Como é que você tem atuado em relação a tudo aquilo que você considera que está errado? Se você se sente impotente ou se você tem pelo menos debatido e se você tem escrito sobre as coisas que você acredita. Quem quer publicar tese, quem quer publicar livro, quem quer começar grupo de estudo, isso tudo é valorizado com Mercúrio em Aquário, e Mercúrio retrógrado em Aquário traz essas preocupações. Não reduza Mercúrio, não reduza Hermes a geladeira que pifa, pelo amor de Deus, porque isso é um erro sem tamanho. Mercúrio nunca foi um deus pequeno, é Hermes, é o Hermes dos gregos. Ele é aquele que liga, ele é o guia, ele é o único deus que pode entrar no reino do Hades sem perguntar se pode descer. Ele é o único. Ele é como o Mercúrio da química, um elo de ligação. Zeus, se tiver que ir ao Hades, vai ter que mandar Mercúrio perguntar se ele pode descer, se Zeus pode descer. Hermes não. Hermes leva as almas dos mortos e depois traz de volta as almas para a vida. Então não é uma energia qualquer, não é a energia mercuriana. Ontem eu fiquei procurando filmes legais para eu ver, não na televisão, no Netflix e companhia, e não consegui achar nada que não fosse extremamente barulhento, extremamente violento, sem nenhuma mensagem especial. Acho que eu fiquei uns 40 minutos procurando. Então, assim, a gente pode trabalhar a mente da gente de maneiras diferentes. Você pode se entupir de besteira. Eu poderia ter cedido a algum mistério bobo de um filme de... Outro dia eu vi um filme de 2 horas e meia que eu só consegui suportar porque os dois atores eram muito bons. Porque a história é tola e previsível e também porque eu estava fazendo o listening do inglês, então estava ok. 2 horas e meia, para não ganhar muita coisa, em termos, aliás, para não ganhar nada em termos de conhecimento, mas descobri que aquele ator realmente é muito bom, a ponto de segurar um filme com uma história boba. Então, assim, a gente tem que levar mais a sério a cabeça da gente. Eu sei que o espiritual e o intelectual são bem diferentes e que a gente tem que ter um nível de consciência acima do intelectual. Mas o nosso intelectual não é a melhor coisa do mundo também, né? A gente precisa se aperfeiçoar em todos os sentidos. Acho que essa coisa mesmo de não engolir qualquer coisa, seja do ponto de vista da alimentação, seja do ponto de vista intelectual e espiritual também, né? Porque a gente está saindo daquela época, essa coisa de você depender de um intermediário para chegar até Deus, para chegar até essa ideia do que seja essa inteligência que governa e que criou isso tudo, essa ideia do intermediário, para quem você dá um poder, para quem você dá, para quem você faz reverências, para quem você beija os pés, isso me poupa que está acabando, né? Porque você está amadurecendo como ser humano e não vai engolir qualquer coisa, inclusive o fato de que o outro vai mandar você ajoelhar e beijar os pés dele. Mas enfim, essa história é outra. O período de Mercúrio retrógrado poderia e deveria ser para organizar
a mente, ordenar os pensamentos, poder perceber nuances que não percebemos antes. Em fevereiro, Mercúrio retrógrado em conjunção com Sol, Júpiter e Vênus, que vai estar... Mercúrio retrógrado vai estar em conjunção com Sol em Aquário, Júpiter e Vênus. Aqui eu não botei Saturno, porque Saturno está antes. O grau de Mercúrio retrógrado vai ser um pouquinho mais para frente. Saturno vai ficar para trás. Período favorável para iniciar cursos, ter ideias diferentes, encontrar soluções realmente inovadoras. Mercúrio condutor de corrente elétrica forma amálgamas com ouro e prata, cria ligas metálicas. Versátil, era considerado pelos alquimistas como um ingrediente mágico e associado ao espírito das coisas. Então, assim, Mercúrio retrógrado é para você pegar o teu pensamento e elevar esse pensamento, fazer cursos que possam te dar uma dimensão nova da vida. Eu tenho alguns autores, e alguns deles eu achei na internet mesmo, fuçando, procurando, que às vezes depois que você lê o sujeito, a tua cabeça vira, você tinha uma visão de um determinado tema, de um determinado assunto, e você lê as palavras dele, você se torna uma outra pessoa diante daquela questão, parece que abre uma porta, uma janela, você sente que você, uau, nunca tinha pensado dessa maneira, nunca tinha visto desse ângulo, nunca tinha conseguido fazer esse raciocínio sobre esse tema. Meu raciocínio era pequeno, era trancado, era preconceituoso, talvez, era estreito, e de repente alguém te diz alguma coisa num livro, num site, e você abre, e você se sente maior no sentido de ter mais potência para resolver aquela questão, para entender aquela questão. Então, Mercúrio retrógrado em Aquário é isso, tá bom? Super obrigada por ouvir.